Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente de segunda a sexta, sempre com entrevistas importantes, debates e na pauta a região da Baixada Santista e o Brasil também. Lembrando sempre que a partir da 1h30 da tarde a gente tem o nosso primeiro encontro do dia com o painel debates, né, com personalidades da nossa região, passando pelas nossas bancadas e também discutindo e debatendo junto com você os temas mais importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da Baixada Santista e do Brasil também. Nessa edição do painel regional, mais uma vez com a gente, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos. Boa noite, Banha, prazer revê-lo, tudo bem? Boa noite, Boturão, boa noite aos telespectadores do painel regional, boa noite aos nossos comentários. Eu pensei que hoje eu tinha entrado no programa errado. Hoje você veio na Roda Viva aqui. Eu falei, olha, tanto jornalista hoje aqui, eu achei, é Pinga Fogo, é o Roda Viva, o que está acontecendo aqui no Santa Cília? Estou vendo aqui, Heraldo José dos Santos, nosso amigo Carlos Raton, Aldo Neto, na nossa produção. Edgar Boturão. Falei, nossa, é o Roda Viva hoje? Bom, eu já sou da casa, eu sou comum, claro, né? O telespectador já está acostumado. Agora, Carlos Raton, aqui com a gente, é uma das primeiras vezes que ele participa aqui à noite, está acostumado a participar no painel debates, veio hoje com prazer no painel regional. Tudo bem, Raton? Boa noite. Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite, Edgar. Boa noite, vereador Banha, boa noite, Heraldo. Vamos tentar colaborar aí com o programa. Muito bem. Heraldo José dos Santos também, boa noite para o senhor Heraldo, tudo bem? Boa noite, Boturão, boa noite, vereador Banha, e boa noite, o meu amigo Carlos Raton. Muito bem. 3014-5281, o telefone sempre aberto para você entrar em contato com a gente, participar conosco do programa, tá certo? Enviar aí a sua pergunta, emitir a sua opinião, você fica sempre à vontade, nosso espaço é democrático. Bom, o Banha entrou com requerimento na Câmara Municipal, não é, para que fosse explicado tintim por tintim pela Prefeitura de Santos os pagamentos das indenizações que receberam, né, alguns cidadãos que prestaram serviços à administração anterior em cargos de confiança, especialmente em cargos de secretários municipal. Esse requerimento não chegou inteiro ainda, né, ainda faltam algumas partes. Isso virou uma polêmica danada no programa do painel debates da última sexta-feira, porque realmente o assunto é quente, a Prefeitura teve que pagar indenizações e não foram baratas essas indenizações. Eu queria então que o Banha explicasse aqui para a gente agora, pessoalmente, né, por que é que resolveu seguir esse caminho, seguir esse rumo, entrar com esse requerimento e se já está satisfeito com as informações que recebeu. Diga lá, vereador. Não, é o princípio número 1, né, da transparência, da eficiência, da moralidade. Princípios que norteiam a administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se a gente está falando em transparência, se o povo vai às ruas, pede aí desconto de 10 centavos no transporte coletivo. Estamos falando aqui de preços, de tabelas. O dinheiro é do erário. Nós temos que prestar esse serviço. Nós não poderíamos ter feito esse requerimento na legislatura passada, até porque esses funcionários não saíram. Agora, quando esses funcionários, quando passou de um governo para outro, e quando chega o prefeito chega com uma série de intenções de mudanças e modificações de seus projetos e planejamentos. Aí você vê, a população está vendo na rua. Poxa, deu o primeiro mês, deu o segundo mês, colocou o segundo escalão, deu o quarto mês. Temos mais de 20 obras paralisadas, agora que estão sendo retomadas algumas delas. Não sai o Santos Novos Tempos, o Colégio Doca está parado, o Hospital do Estivador está fechado. A Policlínica precisa de reparo, temos dinheiro do governo federal para instalar UPAs aqui na cidade de Santos, na zona noroeste, na zona leste. Nós temos uma série de obras que é para aliviar o desconforto que a população passa e que pede para uma cidade que arrecada 2 bilhões no seu orçamento, que tenha celeridade, que tenha eficiência, que seja uma cidade que realmente tenha qualidade de vida, que a gente não fique só na expectativa e na especulação e muito no encarecimento do custo de vida da cidade, só com o anúncio do pré-sal e da Petrobras, porque eu acho que a participação ainda da Petrobras ainda está muito aquém. Ainda o prefeito, essa semana com o governador, foi lá bater na porta, é isso mesmo, prefeito Paulo Barbosa, você está no caminho certo, tem que bater na porta da Petrobras. A Petrobras mudou a vida de Paulínia, de Itaboraí, Duque de Caxias, de Macaé, do Rio de Janeiro, e aqui a gente só fica naquele empreendimento atrás do Valongo. 15 milhões foi o que eles deixaram aqui. E a expectativa, para o futuro, nós vamos chegar aí. Então, a cobrança era generalizada. O prefeito foi praticamente eleito por unanimidade. E a pessoa quer saber por que não está sendo feito. Aí eu fui levantar, fiz um requerimento saber qual foi a folha de pagamento. Porque
se triplicou, quadriplicou a folha no mês de janeiro, tem alguma anormalidade nesse período de janeiro. Aí eu fui verificar e pedir por requerimento. Isso primeiro, em fevereiro, só veio a resposta no meio de maio, junho. Uma parte, eu falei assim, não, eu não quero, que nós temos mais de 300 cargos de livre provimento, eu falei, eu não quero só os 101 que não eram lotados na prefeitura, que eram funcionários de fora, que chegaram e receberam as suas indenizações. Eu quero de todos, porque a gente tem que fazer um levantamento. Por que a prefeitura hoje está batendo a preocupação do prefeito fazer uma anistia, um benefício fiscal? Se faz benefício fiscal e faz anistia, é porque não tem dinheiro. Está precisando buscar dinheiro. Aí vai lá, faz anistia, benefício fiscal. O próprio prefeito do jornal A Tribuna e no Diário do Litoral falou, eu preciso arrecadar com essa anistia mais ou menos 13, 14 milhões para mim não ser pego na lei de responsabilidade fiscal. Porque hoje o nosso coeficiente com folha de pagamento está pairando já nos 49%, 50%. É limite prudencial. É limite de prudência. Tem que acender a luz amarela. Então, por que foi? Aí uns falam, não, sabe o que é isso? Isso é impacto da folha. O prefeito Papa deu um aumento e no plano cargo, carreira e salário, a folha, ela deu um impacto. Mas a folha deu impacto, não só foi com isso não, Boturão. Então, por isso nós estamos pedindo todas essas informações para fazer um levantamento, um crescimento vegetativo da folha, que foi alto, porque as pessoas entraram na administração Papa com determinado patamar, por exemplo, um NO, um auxiliar de administração, um oficial de gabinete, um oficial de administração, um assessor legislativo. O cidadão entrou lá com R$1.500, R$2.000, R$3.000, aí ele ocupou determinado cargo de função, que seja lá um chefe de departamento. Esses entraram por concurso, né? São concursados. Aí ele entrou, ficou 5 anos no cargo. Ele ganhava R$2.000. No final de 5 anos, ele incorporou a totalidade do que diz o cargo. Ou seja, de 2.000 passou para 9. E se fosse secretário, passava para 15. Aí isso, ele continua na folha. Então, quanto que dá isso se a gente levantar? Tem muita gente nessa situação, vereador, aí na prefeitura? Muito. Mas isso já é o zero e vezes. Isso já vem em prática desde... É um vício, né? Isso desde o saudoso Oswaldo Justo. Agora, se controla, aí você cria o quê? Uma carreira meteórica, o cidadão sai de oficial de administração para secretário. Paralela. Né? Paralela. Oficial de administração para chefe de departamento. Aí você fala assim, e agora, esse cara vai voltar para oficial de administração? Não volta. Você perdeu o funcionário. Como é que você vai ter motivação? O que rege o serviço público? Se ele voltar, ele vai voltar ganhando R$15.000. O que rege o serviço público? Então, por isso que eu digo, a luta que eu tenho lá, que a briga que eu sempre coloco, eu não estou aqui caçando bruxa, nem procurando se o cidadão ganhou 15, 20 ou 28. É que uns com tanto, outros com tão pouco. A balança está muito desequilibrada. E a questão motivacional acaba minguando a ponta do serviço público. E quem paga esse serviço? Quem paga não vai ser tratado à altura porque não tem motivação, porque o plano de carreira não vai atingir. O cidadão entra de professora, vai morrer como professora lá, número 1. Entra de guarda municipal, morre guarda municipal. Ele quer almejar tem um que algo ser amigo mais. do prefeito, é isso? Aí fica essa Mas história, eu- isso há muitos anos, não é só do prefeito, o passado, não. Fica uma história de muitos anos de que os amigos do rei vão se beneficiar. Os quem não for amigo do rei vai ficar para trás. Mas quanto que dá isso de impacto da folha? Quanto é que nós vamos pagar em cada movimentação, em cada mudança? O prefeito ficou 4 anos, que ficou 8 anos. Quanto que nós vamos pagar nisso? Quanto representa isso para o cofre público? Aí você deixa de fazer obra da saúde, da educação, pavimentação, e a população cobra. Onde está o dinheiro? Aí o prefeito tem que ir buscar do BID, do PAC, do BNDES. É bom você Diga, deixar Ratão. claro até que essa matéria foi feita, inclusive, pelo Diário do Litoral, né? Nós demos quase que parece que nós demos exclusividade. Essa matéria foi um documento que chegou nas minhas mãos. E aí eu fui vendo os documentos, soube que o vereador tinha entrado com requerimento na Câmara e fui cobrar dele o que está acontecendo. E aí nós nos deparamos lá, Heraldo, com uma listagem enorme, pessoas saindo com R$88.000, né? No final se você analisar, até que não é muito mais, você percebe que isso aí, acho que foi acúmulo de férias, várias férias acumuladas, né? E deu um impacto de quase R$3 milhões no final, né? 3 Dessas milhões de reais. indenizações, Dessas o impacto foi de 3 milhões. 101, mais ou menos R$3 milhões, ligado? Com Então, apenas- isso é uma parte, né? Uma parte, que o vereador falou. funcionário, né? Ainda falta mais outra parte aí. Todos vocês três são jornalistas e trabalharam em jornal.
Sim. Você tem algum jornalista no seu jornal que ficou com 5 férias acumuladas? Nem pode isso, né? Nem pode. Mesmo que não pode acumular, porque a empresa é multada. Exatamente. se não der Não, mas férias. como é que pode? O secretário ficou 8 anos no cargo, não Pode sabe. por causa da malandragem, vereador Banha. A gente fala, não é questão isso já, só do secretário. não, isso é endêmico, é endêmico. Mas não é só, não estamos falando, não estamos rotulando aqui, negócio de Não. secretário, chefe de departamento, os cargos de confiança. Cargos de confiança. A gente tem portarias em que o próprio prefeito ou o presidente da casa fala assim, olha, não pode substituir, aqui tem que tirar férias, nós temos Não que pode respeitar. pagar hora extra. Não pode pagar hora Mas extra. o cara faz não sei quantas horas extras. Aí quando Se chega ele no estivesse final... trabalhando, tinha mais hora do que o mês. Então isso virou prêmio de consolação? Quando o cara sai, ganha um prêmio? Por isso que eu perguntei. Bom, na pro vereador. Câmara é evidente que a gente sabe quem controla tudo isso, né? Todas essas situações vão parar na mesa diretora, não é isso? Do presidente que é comandada da casa, pelo presidente o da secretário. casa. Hoje é o presidente da casa é o vereador Sadal Nakai, do PSDB. Já entrou na Câmara Na pagando. prefeitura, exatamente, as contas passadas. Na Prefeitura de Santos, isso é controlado por quem? Para a gente entender direitinho, se é que é controlado, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com o painel regional. Muito bom, o painel regional está de volta, a gente com prazer conversando aqui com o vereador Banha, do PMDB de Santos, e as companhias importantes, 2 companheiros jornalistas, Carlos Raton, do Diário do Litoral, e o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente. O telefone continua aberto aí para você participar, 3014-5281, e a gente falando aqui sobre as indenizações pagas pela Prefeitura de Santos, nessa virada de governo, né, de dezembro para janeiro. O pessoal que trabalhou na administração anterior, foram secretários especialmente, né, indenizados, e outros cargos também importantes, Todos. né? Todos E que acabaram cargos gerando aí um déficit bastante razoável, como lembrou o Raton, acima de 3 milhões de reais, que essa administração agora está arcando com esse ônus e com essa dificuldade toda. E você perguntou quem é o responsável pela prefeitura, porque na Câmara tem a mesa Na diretora. Câmara fica fácil que a gente vê ali a mesa diretora. E o na presidente, prefeitura enfim, mais né? fácil fica, porque é o prefeito da cidade e seus secretários. E Agora, chega a 2 milhões e 700 mais ou menos. Quase Mas só um mas esse pedaço. é só um pedaço. 2 né? bilhões? 2 milhões. 2 milhões e 700. Mas isso é uma parte, digamos. Deve ter mais ou menos mais 2 vezes isso em função, são 300 cargos. Não? e fora as São- incorporações são- que vão ficar É, ad isso. eterno nessa folha. Ad eterno, isso é Ad verdade. eterno. É verdade, é verdade. Ele ganhou, ninguém tira mais. Quer Exatamente. dizer que é um funcionário de carreira e aquele contratado. É o coxo, é um só. E você vê, isso fala o quê? A administração faz o quê? Administra, vai gerir, vai administrar. Aí você vê outubro, novembro, dezembro. Aí você vê que o pico da manutenção dos próprios caiu vertiginosamente. Não é o Banha que está falando, é a cidade viu a mesma coisa que eu vi. Aí janeiro, fevereiro e março, não tinha gente nas regionais. Porque as regionais é que fazem a manutenção de todos os próprios. Aí o que a gente via? A reclamação era um contexto geral dos jornais, das páginas de jornais. As escolas estão derrubadas, os postos, as policlínicas estão caídas, o pronto-socorro do Macuco está largado, o pronto-socorro da Zona Noroeste está abandonado, o hospital dos Estivadores está fechado. Você acha que o prefeito que entra no governo, cheio de vontade, eleito por unanimidade, ele não vai fazer as obras que precisa? Só não faz se não tiver dinheiro. Só não vai se estiver pisando em ovos, pisando na navalha. Aí o que ele tem que fazer? Tem que virar o disco ao contrário. Fazer o quê? Preciso arrecadar urgente, porque se eu não arrecadar, eu não vou fazer. E se eu não fizer, vou sair pela porta dos fundos. Então, não ficou muito explicado, e isso os jornalistas também querem saber mais do que eu, como é que foi essa transição? Quanto que ficou de dívida? Quanto que ficou para trás? Quanto que ficou para frente? Mas que isso tem aí? o próprio prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele não fala muito, né? Ele está usando um pouco de... Ele está sendo o ético, ele está sendo cavaleiro, ético, ele está cavaleiro, segurando, a gente quase pergunta Zeloso. as coisas, ele está zeloso, ele está na dele. Zeloso. Fala, eu entrei, eu vou ter que daqui para frente tocar Até e pronto. porque fez parte da administração É, anterior também, o PSDB fez Sim, parte da sim, administração então anterior. ele tá sendo daquele jogo. ético, simpático, Mas então. o princípio da administração, e nós estamos lá para fiscalizar, ninguém é santo não. Então para A fiscalizar função e ser básica, uma das funções básicas do vereador, é exatamente fiscalizar e essa. ser fiscalizado também. Claro. E agora se fala tanto em transparência. Se o delegado da Polícia Federal, se o delegado da Receita Federal, se o presidente da República tem o seu nome na tela, no site, dizendo quanto custa, qual é o seu salário,
Porque na Câmara Municipal não posso saber o salário do cidadão que ocupa o cargo por nome, por endereço, quando é que ele entrou, que dia que ele saiu. E vou te falar uma coisa. Porque na prefeitura não Se tem a mesma coisa. você, seu jornalista, aqui tem 2 jornalistas, igual do terceiro aqui, vou falar uma coisa pra vocês, se nós publicarmos isso em qualquer jornal, somos processados, hein? Por quê? E além da transparência? Não, mas a controvérsia isso aí. dá dor de cabeça isso. A controvérsia isso aí, doutor. Publicar Você- o nome- Não, na verdade é dos- assim, é aquele conflito dos de funcionários? legislação. Não, mas o cara... É o conflito de legislação. Porque se você publicar o cargo tal é remunerado com X, não tem problema nenhum. Agora, se você disser assim, o Cidadão- cidadão Fulano de lá, tal. o funcionário, o servidor municipal, Ganha tanto. Antônio Carlos Banha Joaquim ganha tanto, Pronto, já você viu. estará invadindo, Olha, algumas correntes pensam dessa forma, é. estará invadindo a privacidade do O servidor. próprio ministro. Agora é cargo Celso- público. O ministro Celso. Mas isso de que eu ia Mello, colocar cargo público. É. Ué, todo mundo Então, tem mas direito a tem fazer. juiz que entende Você dessa forma. mas tá caindo, esse O entendimento ministro tá Celso caindo. de Mello diz que nós temos uma fala de um procurador-geral da República e do próprio ministro do Tribunal dizendo o seguinte: é obrigação do administrador colocar o nome, a função, o cargo. A lei não foi feita para todos, doutor? Se é feito na União, Não, e eu vou se é mais feito no longe. Estado, por que no município não pode? Quando se lança um edital de concurso público, está lá. Concurso para Para quê? provimento de médico, salário X. Então não tem por que esconder depois. Claro. O cidadão que fez aquele concurso e foi aprovado para o cargo de médico, ele vai ganhar aquilo e depois vai ser reajustado, aumentado com... E quem O paga, que? e quem paga esse médico? É claro É o que é o povo? cidadão, é claro que é o cidadão. Ele não tem direito de saber É o onde vai o povo dinheiro contribuinte, sempre é o povo contribuinte que paga. E ele tem Agora- obrigação, o direito sagrado de saber quanto ganha aquele funcionário. É isso que a gente Até porque discute. se ele não estiver sendo eficaz, né, que é outro princípio que o Banha falou no início do programa, o princípio da eficiência, ele tem o direito sim de cobrar da autoridade superior que ele seja removido ou ele que seja até afastado. Agora, o que não dá, e alguns incautos, não é o caso de vocês, alguns incautos que gostam de fazer uma matéria mais apimentada, que gostam de chegar na Câmara a chincalhar. Todo mundo gosta de chincalhar a Câmara. Mas ninguém gosta de olhar para o Poder Executivo, nem para o Judiciário. Todo mundo gosta lá de dar uma beliscadinha na Casa do Povo. Só que a Casa do Povo tem o seguinte... É mais querido. fácil, né? Não. É mais aberta. Olha, O legislativo é mais aberto. então. O Legislativo representa de 70 milhões, que representa 5%, 6% do que se arrecada no orçamento. Então, tem 70 milhões para gastar. Aí vem um esperto e faz assim, olha, então vamos dividir 70 milhões por 21 vereadores. Então, cada vereador custa 2, 3 milhões e... Querido, essa não é a conta real, não. E fora quem saiu? Tem ativo, tem inativo, tem cara que está acima do teto do salário do prefeito. Tem Marajá, Tem de tudo. Aí a gente vai falar assim, tem que pagar. são 2 pesos e 2 medidas? A gente lá em São Paulo, eu entrei numa chaga recentemente com esse processo da anistia, que o prefeito facilitou a vida das pessoas que estavam inadimplentes, que precisavam arrecadar. Aí, juro de mora, abaixou tudo, deu 90% de desconto. Aí, quando chegou nos custas do processo e na sucumbência, parou. Aí eu falei, prefeito, eu estou com 3 emendas, tem compensação hoje, tem o princípio da compensação, tem o princípio dos precatórios, tem a questão da sucumbência que tem que ser parcelada, porque se o senhor negociou o principal, tem que ser negociado o secundário. Então, aí o prefeito falou, é verdade. O prefeito chamou o pessoal lá da procuradoria e falou assim, olha, vão-se os anéis, ficam os dedos. Nós vamos parcelar, vamos dar os 90% para tudo e vamos Senão perde os dedos também. dividir em 6 vezes. Mas aí, nós vamos procurar o quê? Como é que é feito em São Paulo? A Prefeitura de São Paulo, maior prefeitura do Estado Do país. e do país. É. Procurador lá, doutor Heraldo, ele pode receber até o teto do valor do ministro do Supremo. É na folha. E aquilo vai sendo descontado na folha. A prefeitura, por sua vez, tem que descontar o imposto de renda na fonte daquela sucumbência que caiu lá. Coisa que não é feita aqui. E não pode passar o teto do Supremo. Ou seja, aqueles salários que saem lá de 100, 80, 50 de sucumbência, aquilo é só em Santos que acontece.
Procurador-Geral da República já não recebe sucumbência. Aqui em Santos vai tudo para uma caixinha só, depois eles dividem. Mas mudou isso, o Brasil está mudando. E aqui a gente tem que mudar. Porque Por que o prefeito faz uma anistia, aí o cidadão tem lá 14 milhões, aí cai para 4. Deixa eu entender uma coisa, mas aqui entre advogado da prefeitura, procurador, ele já não tem um salário? Tem. Então, para fazer o serviço dele, quando o obrigação. jornalista não ganha salário, o médico não ganha salário, para fazer o serviço dele, por que ele tem que ganhar acima das causas que ele ganha? E não tem nada escrito, nem na lei Então, orgânica do eu não município, entendo certas mas está coisas. usando, Você tem salário... como é que chama? Subrogando É. o direito do advogado, da ordem dos advogados do Brasil, porque ele acha, não, ganhei a causa. Peraí, e quando perde? E quando perde, exatamente. Quando Tá perde, o que certo? acontece? Ganha também. Ganha Na prefeitura está ganhando, porque não tem uma bolsa. Quando ele perde, a prefeitura... Não, ele sempre ganha. Sempre ganha. ganha. Sempre ganha. A Não, qualquer momento, qualquer ele situação. está sempre ganhando. O funcionário Se a ganha. prefeitura for derrotada numa demanda, ele não vai ganhar, evidentemente. Mas ele já foi pago, já foi remunerado para isso. E outra Não, coisa... salário. Salário. Então Claro, pronto. Então se não é contrário. se cada reportagem que eu fizesse eu ganhasse, eu tava rico, pô. Pelo número de jornais 3 vendidos, por dia. né? Opa, Ou pelo número de jornais vendidos. É isso que a gente questiona. Na própria Receita Eu sou pago Federal, pra escrever. em algumas autarquias públicas, o que se faz hoje? Eles trabalham com participação de lucro. Ou seja, eu acho justo, acho que é um elan até a mais para o advogado trabalhar, é um motivacional. Só que é o seguinte, põe no bolo. Quantas ações vocês advogaram aqui, os 20 procuradores? 200, 300, 500, 1.000. 1.000. Quanto vocês ganharam? Ah, ganhamos 600. Quanto vocês perderam? 400. Tira os 600 e 400, põe no bolo, divide o resto no final do ano, é participação de lucro. Qualquer empresa faz isso. Não, e outra coisa, Banha, não é... Dentro da sucumbência. Agora, quando ganha, eu ganho. E quando perde, eu ganho também, porque eu já recebi. Claro. Aí não pode. Aí não dá. Não. E outra Não coisa, pode. e é dinheiro público, do teu bolso, do bolso de você. A gente não pode esquecer também que o Tribunal de Contas do Estado considerou ilegais contratações de 455 funcionários em 2009, né? Segundo o mandato do prefeito Papa. Foram enfermeiros, médicos, motoristas, professores, ajudantes em geral, enfim, uma série de cargos aí. O ex-prefeito disse que vai recorrer, né, ao tribunal dessa sentença. O Tribunal de Contas do Estado deu esse parecer, julgou improcedente ou ilegal essas contratações. Ele vai recorrer para onde, Heraldo? Para o próprio tribunal. Agora, vem cá, é isso que eu queria perguntar para vocês. O Tribunal de Contas serve para quê? Vamos para o intervalo, que eu estou em cima do bloco aqui, estourando. Para que você vai? É para quê? Serve para quê? Não, serve para fiscalizar. Fiscaliza, mas e daí? Mas não pune, ele propõe a punição depois. Propõe a punição, mas não... Ô, Raton, Deixa eu ir para o intervalo, aí você explica, tá, Heraldo? bom. Vamos para o intervalo rapidamente, o Heraldo explica na volta a função do TCE, já. Vários fiscais. Muito bem, voltamos, terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Regional, a gente conversando aqui com o vereador Banha, do PMDB de Santos, com os companheiros, dois jornalistas aqui da nossa cidade, o nosso Carlos Raton do DL, Diário do Litoral, e o nosso Heraldo José dos Santos também. Eu queria abrir um parênteses, você citou, deu uma citação. O Tribunal de Contas também não é o arauto da moralidade, não, hein? Diga-se de passagem. É o Tribunal Ele Técnico, não é vereador. polêmico. Ele não. É técnico e político. Quem coloca eles lá? Não. Quem é que indica? Sim, mas Sou eu. é técnico contábil. Não vamos... Não, é o senhor? Não vamos desconsiderar o trabalho, O um trabalho Citadino é o técnico contábil. É o trabalho essencial do Tribunal de Contas. Quem colocou ele lá? É examinar exatamente as contas. Ele examina a do Estado? Quanto tempo não Deve tem uma... examinar, tem que Quanto? examinar. Deve Tem que examinar. Deverá. Não podemos generalizar, vereador. Não estou porque generalizando, esse trabalho doutor, é sério e evitou que muitos políticos retornassem. Querido, Quer dizer, eu não- sujaram as suas fichas. Mas por não foi quê? o tribunal que sujou. Porque as câmaras condenaram as contas dos seus prefeitos. E o Ministério Público denuncia. Foi lá em cima. Denuncia. Agora, o Tribunal de Contas ele sugere, ele opina. É um Agora, órgão consultivo. consultivo. Ele Não falou. aponta as irregularidades. Analisou as contas, encerrou o orçamento, vai para o Tribunal Querido, de há Contas. quantos O tribunal anos diz, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal, o aprova. senhor, um brilhante jornalista do jornal A Tribuna durante décadas. Qual foi a última conta que o Tribunal de Contas do Estado avaliou do governo do Estado de São Paulo? Avaliou como? Negativamente? Não, que avaliou, não tem nos autos. Está mais de 20 anos que não se fiscaliza o Estado. Porque o Estado fala assim, quanto se investiu na saúde? Das 28 federações, 16 investiram o coeficiente da saúde. A União,
também investe se pode. O município não, ele é obrigado a investir os 15% na saúde e obrigado a investir os 25% na educação. Com relação a esses casos aqui, eu não estou aqui, eu não sou advogado do prefeito Papa, não. Mas o prefeito Papa, ele fez 11 concursos públicos, andou pegando médico a laço, porque o salário não era bom. E quando não tinha médico, o que tinha que fazer? Contratava por folha, por período. Aí você acabava cometendo, sabe o quê? Uma injustiça. Porque o médico da rede tinha um salário de 3, 4 mil reais, aí você pegava um médico que trabalhava por período, esse salário por período, o cara fazia 4 períodos, ganhava 12 mil reais. E o médico da rede trabalhava o mês todo, ganhava 4. Então, ninguém queria trabalhar, porque sabe que quanto pior, melhor. Então ele chegava assim, não, esse salário está ruim, eu não vou. Vou esperar chamar na emergência, que vai precisar de mim, e eu trabalho 4 períodos e vou ganhar 12 mil. Mas isso porque todos os prefeitos, além do Papa, que passaram pela prefeitura, não corrigiram essa distorção. Todos criticaram a prefeita Thelma de Souza, que criou essa lei 650, em 1990, para as chamadas contratações emergenciais. Emergenciais. Saúde e educação. Saúde e educação. Emergencial. Agora, virou uma moeda de troca. Os partidos se coligam e precisa contratar esse bando que trabalha nas eleições. Bando. A verdade é essa, vereador Banha. E aí incham a prefeitura. O prefeito Papa também inchou a prefeitura. Os outros governos anteriores também incharam a prefeitura. Tem um arauto aí que gosta de ditar regras que foi condenado por improbidade. Porque quando estava na Prodesan, contratou mais de 5 mil funcionários. Você imagine, calcule isso, vereador. 5 mil pessoas para bater ponto lá no prédio da Prodesan. Você para a Ana Costa inteira. 5 mil funcionários. Faz tempo isso aí? Foi No recente governo da isso? Thelma. Ah, no governo Thelma de Souza. É. Quer dizer, então, desde lá, Isso pela lei 650? pela lei 650. Mas a lei 650 ela tem um período de 2 anos. Sim, de mas contratação, não é renova. isso? Renova. Era um ano, mais um ano, de renovável mais um ano, é por Vamos até renovando. 4 anos. É. Mas aí o que acontece? O promotor fala assim, se deu a continuidade Ah, do mas serviço, teve gente que foi se deu condenada. essa continuidade, você vai ter que devolver aos cofres públicos Claro. e fazer o concurso, porque a prioridade é o concurso. Agora, eu estou falando aqui do governo Papa, porque nós acompanhamos, até tinha nós acompanhamos todos. tinha termo de ajustamento de conduta com o próprio Ministério Público dizendo o seguinte, vai ter concurso? Não vai ter concurso? O prefeito fez, ao longo dos 8 anos, fez 11 concursos públicos. Então, tem coisas que não dá. A prefeitura... Vereador, eu sei que o senhor é do Gabinete. PMDB, o senhor tem que defender o Não prefeito dá, Papa. eu vou defender quem é que tem razão, doutor. Agora, mas que houve um empreguismo exagerado no governo Papa, Quanto que é houve. licença maternidade, querido? Quanto que é na prefeitura? Eu fiz essa legislação. Eu fiz essa legislação. Aumentou de 120 para 180. 6 É meses. isso, 6 meses. Nós estamos falando aqui, não podemos ser hipócritas. Não, claro. Nós estamos falando aqui que a vacina da criança é o leite, a questão do aleitamento materno é importante. Vocês fazem campanha, os jornais todos fazem campanha do aleitamento. Todo mundo conscientiza isso. É, mas no governo Papa o litro do leite Bom, custa bom, mais tudo bem. caro. Pera que aí, era. Aí o pessoa- cidadão se afasta 6 meses da sua função. É, a mulher. Dura, se afasta a 6 mulher meses. se afastou 6 meses. Aí você tem lá enfermeiras, médicos, professoras. Mas aí você contrata o substituto por 6 meses. Então- Não vai contratar por... Ah, Não. mas fica 2 anos, renova por mais 2. Tem uns que saem de licença-prêmio. Quantos benefícios tem? Tem licença sem vencimento, tem licença-prêmio, tem o cidadão que fica doente, tem afastamento. Tem pecúnia. Mas tem uma coisa que o senhor não falou, doutor Heraldo. O serviço público, ele é contínuo, ele não para. Eu não quero saber se o doutor Heraldo está doente, está com dor de barriga. Mas Eu ele sei se que torna- naquela classe tem uma criança e precisa estudar. É, e sim, o prefeito mas- precisa contratar. Falta vaga, falta vaga. Ah, falta vaga. Falta vaga. E a gente assimila... Falta vaga e o serviço público é ineficiente. E a gente... Mas é lógico que tem que... Mas por quê? Nessas áreas que o senhor citou, educação e saúde, É lógico, principalmente. eu estou administrando o filho dos outros. E olha que não é só. Eu tô administrando o não Estado. Não é só em Santos. Quem é hein? que está fazendo o serviço do Estado? O município. Nos municípios- Não tem um É, estudo é triste, compartilhado? é triste. Não tem a questão das escolas compartilhadas? O senhor fez minha matéria. A minha memória A minha também. é muito Elefante. grande. Opa. Elefante. Olha, nós encampamos aos poucos. Tá certo que os nossos heróis não têm culpa. O bombeiro. Mas quem paga a alimentação do corpo de bombeiro somos nós. Os carros e a taxa de sinistro que nós criamos, se não fosse a taxa de sinistro, nós não tínhamos 6. Mas o cidadão não pode pagar uma taxa para não morrer afogado se essa atribuição é do Estado, Mas vereador. tá bom, e se esperasse o Estado? Poxa, mas você já pensou? Se eu Se paguei, esperar- se eu recolhi o meu carnê, eu posso ser salvo.
Se o Raton não pagar, ele vai deixar, o bombeiro vai deixar ele se afogar? Mas se for nesse Mas você tá caminho, morando mas se for onde? nesse caminho, o município vai assumir tudo daqui a Pois pouco. é, não é Mas a possível. tendência é essa. Não. A tendência vai ser municipalizar Então vamos acabar. tudo. A tendência... As coisas acontecem aonde, doutor Heraldo? Sim, então que vá buscar recursos. Nessa operação delegada, não é isso? Vocês criticam. É só outra experiência. Exatamente. O pinga-fogo tá bom aqui. Exatamente. A operação delegada é isso. É o Estado querendo passar hora extra pro Pelo amor de município. Deus, não me fale. Isso é bico legalizado. É o bico oficial. legalizado, então, Se o policial morrer no bico, lá na porta do Dança, mercado, dança, a dança. família vai padecer. Dança. Olha como o jornalista não vai gosta. ser O jornalista gosta. Já estamos falando aqui com dois diretores de sindicato, do representante do sindicato. Como é que vão virar o disco para eles? E quando a Codesp, que vocês criticam, são os e vezer criticar, que a Codesp, onde acontecem as operações portuárias? No Porto de Santos. E as decisões são aonde? Brasília. E tá certo isso? Cansei de criticar aqui. Agora... Cansei de criticar. Então, E por que acontece isso, vereador? Por quê? falta de representatividade Então, meu política. querido, a gente tem que acontecer, Entendeu? tem O decidir. Porto é nosso. Então, mas as coisas Mas têm quem que ser... manda é o cearense lá. O senhor chegou onde eu queria. Inclusive, O senhor chegou onde eu queria. As Tá coisas errado? acontecem no município. Mourão, houve aí, agora recentemente, um número de pessoas indo para a cidade da Praia Grande. Aumentou Claro. o número de habitantes. Mas não tem um efetivo necessário. Então o prefeito tem que fazer o que lá? O prefeito Há Papa muito transformou tempo, essa cidade numa comprando- Manhattan, é muito cara, as pessoas têm que ir embora. ninguém está aguentando, a situação Entendeu? é A complicada. Petrobras só deixou expectativa. Autorizou Expectativa. Não foi? torres monumentais no morro. Exatamente. E o pré-sal? Exatamente. O pré-sal, a Petrobras. Sim, mas o prefeito Papa comprou essa O ideia. plano diretor, esse plano diretor que está em vigência foi aprovado no governo do Beto Mansur. Não, isso não. Lá atrás. Não, ele foi Houve modificado. Ele teve revisão. Na revisão, no morro foi na Papa. revisão de 30 morro. pavimentos, o Boturão, passou-se para 60, 120. Aí com o Papa já. Com Papa. Isso Mas aqui as vai torres virar uma começaram a subir Manhattan. ainda no governo Beto Só Mansur. quem tiver muito dinheiro vai conseguir viver em Santos. Exatamente. Valdomiro Tento pergunta, diz assim, as famosas incorporações salariais É pinga-fogo. são... Pode baixar o TP aí, senão eu não consigo ler, viu, gente? As famosas incorporações salariais são imorais, amorais e, portanto, ilegais. Não, aí não é bem esse o termo. Quem foi que criou tudo isso? Logo que o Poder Legislativo, os integrantes do Legislativo, têm mais de 12 anos de exercício como legislador, pergunta ele. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de 4 deputados, tinha 15 assessores e criaram mais um para jornalista. Agora dobrou para 32 assessores. Isso é correto e democrático? Eu não tenho essa informação, que um deputado tem 30 assessores. Não chega a isso, né? O deputado não tem o conhecimento. Agora, na Câmara são 3. São 3 assessores e 3 comissionados que você tem o direito de solicitar as autarquias. Agora, com relação a imoral e ilegal, não. As pessoas estão lá reivindicando aquilo que eles trabalharam, receberam. Agora, por que no período de 8 anos não foi planejado as substituições, as férias, as atribuições? Porque não adianta depois vir aqui cortar. Administrador do cafezinho tá cheio, viu, doutor Heraldo? O cara que corta o cafezinho, que corta o copo d'água, Sei como que é não isso. traz, que corta a ambulância, só tem 5 Lá unidades aí de na SAMU. iniciativa privada também é assim. Não é? Qualquer O problema, administrador do ele corta cafezinho. Aí já manda embora a empregada. É o faxineiro. Não, isso aí não é assim. Agora, você corta a mão de obra barata lá, o chequinho do coitado do pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, que faz a manutenção de todos os próprios, aí você chega e paga agora uma aberração de rescisórias com férias de 4, 5 anos acumulada. Isso aí é um desleixo. Isso aí é falta de compromisso É com o erário. improbidade. Isso é falta de compromisso no trato da coisa pública. Porque o cidadão tem que ter a férias planejada. Se ele não sabe planejar nem a sua mão de obra, ele vai planejar o município. Muito bem. Estamos em cima da hora aqui, fechando o painel regional. Hoje foi um pinga-fogo danado aqui, um debate interessante e importante. Espero que os dois retornem rapidamente aqui em outras oportunidades com a gente. Bom, obrigado pela presença aqui. Obrigado ao nosso Carlos Raton, também ao Heraldo José, mais uma vez com a Obrigado a gente todos. aqui. Obrigado a você que nos acompanha. O painel regional volta amanhã, sempre às 10 da noite, e às 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro no Painel Debates. Até amanhã. Tchau.